Parte 3. Cristo não poderia ter sido fruto da criatividade intelectual de algum autor. Por outro lado, há muitos fatos psicológicos que demonstram claramente que os autores dos evangelhos não tinham a intenção consciente ou inconsciente de criar literariamente um personagem como Cristo. Por outro lado, precisamos investigar se a mente humana tem capacidade para criar uma personalidade como a dele. Vejamos. Cristo não se comportava nem como herói, nem como anti-herói. Sua inteligência era ímpar. Seus comportamentos fugiam aos padrões do intelecto humano. Quando todos esperavam que falasse, ele silenciava. Quando todos esperavam que tirassem proveito dos atos sobrenaturais que praticava, pedia às pessoas ajudadas por ele que não contassem a ninguém o que havia feito. Evitava qualquer tipo de ostentação. Que autor poderia imaginar um personagem tão intrigante como esse? Na noite em que foi traído, facilitou sua prisão, pois levou consigo apenas 3 dos seus discípulos. Não quis que a multidão que sempre o acompanhava estivesse presente naquele momento. Mesmo com a presença de alguns discípulos, houve alguma agressividade naquela situação, pois Pedro feriu um dos soldados. Não queria derramar sangue ou causar qualquer tipo de violência. Preocupava-se igualmente com a segurança das pessoas que o seguiam e com a daqueles que o prenderam. João capítulo 18, no verso 8. É incomum e muito estranho uma pessoa se preocupar com o bem-estar dos seus opositores. Cristo previu a sua morte algumas vezes e facilitou sua própria prisão. O mundo dobrou-se aos seus pés, não pela inteligência dos autores dos 4 evangelhos, pois nele não se percebe a intenção de produzir um texto com um grande estilo literário. O mundo reverenciou porque seus pensamentos e atitudes eram tão eloquentes que falavam por si mesmos, não precisavam de arranjos literários por parte dos seus biógrafos. O que chama a atenção nas biografias de Cristo são seus comportamentos incomuns. Seus gestos que extrapolam os conceitos, sua capacidade de considerar a dor de cada ser humano, mesmo diante da sua própria dor. Veremos que suas ideias eram tão surpreendentes que não têm precedente histórico. Até os seus momentos de silêncio tinham um grande significado. Creio que diversas passagens expressas em suas 4 biografias possuem tantos segredos intelectuais que muitas não foram compreendidas nem mesmo pelos seus autores na época em que as escreveram. As reações de Cristo realmente contrapõem-se aos nossos conceitos, estereótipos e paradigmas, modelos de compreensão e padrões de reação. Vejamos sua entrada triunfal em Jerusalém. Após ter percorrido por um longo período toda a região da Galiléia, inúmeras pessoas passaram a segui-lo. Agora havia chegado o momento de entrar, pela segunda e última vez em Jerusalém, o grande centro religioso e político de Israel. Naquele momento, Cristo estava no auge da sua popularidade. As pessoas eufóricas proclamavam o rei de Israel. Marcos capítulo 11, versículo 10. Alguns discípulos que àquela altura ainda não estavam cientes do seu desejo, até disputavam quem seria maior se ele conquistasse o trono político. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 37. Os discípulos e as multidões estavam extasiados. Entretanto, mais uma vez, ele adotou uma atitude imprevisível que chocou a todos. Quando esperavam que ele entrasse triunfalmente em Jerusalém, com pompa, seguindo de uma grande comitiva, Cristo assumiu uma atitude clara e eloquente que demonstrava sua rejeição a qualquer tipo de poder político, ostentação e estética exterior. Ele mandou alguns dos seus discípulos pegarem um pequeno animal, um jumentinho, e teve a coragem de montar no desajeitado animal. Foi assim que aquele homem super admirado entrou em Jerusalém. Nada é mais comum
e desproporcional do que o balanço de um homem transportado por um jumento. O animal é forte, mas é pequeno. Quem o monta não sabe onde colocar os pés, se os levanta ou arrasta pelo chão. Que cena impressionante! As pessoas mais uma vez ficaram chocadas com o comportamento de Cristo. Mais uma vez ficaram sem entendê-lo. Os seus discípulos, que estavam eufóricos com todo o apoio popular, receberam um balde de água fria. Porém, as pessoas confusas e ao mesmo tempo admiradas colocavam suas vestes sobre o chão para ele passar e o exaltavam como rei de Israel. Eles queriam proclamar um grande rei e ele demonstrava que não desejava nenhum poder político. Queriam exaltá-lo, mas ele expressava que para atingir seus objetivos, o caminho era a humildade, a necessidade de aprender a interiorizar-se. Cristo propunha uma revolução que se iniciava no interior do ser humano, no íntimo do seu ser, e não no exterior, na estética política. É impressionante, mas ele não se mostrava nem um pouco preocupado, como geralmente ficamos com a aparência, o poder, o status social, a opinião pública. Imaginem o presidente dos Estados Unidos da América no dia da sua posse, solicitando aos seus assessores que arrumassem um pequeno animal, como um jumentinho, para ele entrar na Casa Branca. Certamente, esse presidente seria encorajado a ir imediatamente a um psiquiatra. A criatividade intelectual não consegue formar uma personalidade que possua uma inteligência requintada e ao mesmo tempo tão despojada e humilde. Uma pessoa, no auge da sua popularidade, explode de orgulho e modifica o padrão das suas reações. Algumas, ainda que humildes e humanistas, ao subir um pequeno degrau da fama, passam a olhar o mundo de cima para baixo e se colocam, ainda que inconscientemente, acima dos seus pares. Cristo estava no ápice do seu sucesso social, mas, ao invés de se colocar acima dos outros, desceu todos os degraus da simplicidade e do despojamento, e deixou todos perplexos com a sua atitude. Se caminhasse, seria mais digno e menos chocante. Porém, ele preferiu subir num pequeno animal para estilhaçar os paradigmas das pessoas que o contemplavam e abrir as janelas das suas mentes para outras possibilidades. A personalidade de Cristo foge aos parâmetros da imaginação. Sua inteligência flutuava entre os extremos. Em alguns momentos expressava uma grande eloquência, coerência intelectual e segurança em outros e dava um salto qualitativo e exprimia o máximo de singeleza, resignação e humildade. Cristo possuía uma personalidade tão requintada que se manifestava como uma melodia que soava entre os extremos das notas musicais. Conheço muitas pessoas, psiquiatras, psicólogos, intelectuais, cientistas, escritores, empresários. Entretanto, nunca encontrei ninguém cuja personalidade possuísse características tão surpreendentes quanto a dele. Quem no auge do sucesso conserva suas raízes mais íntimas? Essa perda de raízes diante da fama nem sempre ocorre pela determinação do eu, mas por processos que fogem ao controle do eu. Muitos, depois de alcançar qualquer tipo de sucesso, perdem, ainda que inconsciente e involuntariamente, não apenas as suas raízes históricas, mas também sua capacidade de contemplação do belo diante dos pequenos eventos da rotina diária. Por isso, com o decorrer do tempo, diversas pessoas que conquistam a notoriedade se entendiam com a fama e acabam procurando uma vida mais reservada. Será que alguns personagens da literatura mundial aproximam-se da personalidade de Jesus Cristo? Desde que Gutenberg inventou as técnicas gráficas modernas, dezenas de milhares de autores criaram milhões de personagens na literatura. Será que algum desses personagens teve uma personalidade com as características da de Jesus? Eis um bom desafio de investigação. Realmente creio que não. As características de Cristo fogem ao padrão do espetáculo da inteligência e da criatividade humanas. No passado, Cristo era para mim fruto da cultura e da religiosidade humana.
Porém, após anos de investigação, convenci-me de que não estou estudando a inteligência de uma pessoa fictícia, imaginária, mas de alguém real, que andou e respirou aqui na Terra. É possível rejeitá-lo, mas se investigarmos as suas biografias, não há como negar sua existência e reconhecer sua perturbadora personalidade. A personalidade de Cristo é inconstrutível pela imaginação humana. As diferenças na biografia de Cristo sustentam a história de um personagem real. Durante alguns anos, eu pensava que as pequenas diferenças existentes nas passagens comuns dos 4 evangelhos diminuíam sua credibilidade. Com o decorrer da minha análise, compreendi que essas diferenças também eram importantes para atestar a existência de Cristo. Compreendi que as suas biografias não procuravam ser cópias umas das outras. Eram resultado da investigação de diferentes autores em diferentes épocas sobre alguém que possuía uma história real. Todos os evangelhos relatam Pedro negando Cristo. Porém, quando Pedro o negou pela terceira vez, somente Lucas, em seu evangelho, comenta que Jesus, naquele momento, voltou-se para Pedro e o olhou fixamente. Lucas, capítulo 22, versículo 61. As diferenças de relatos nos 4 evangelhos, ao contrário do que muitos podem pensar, não depõem contra a história de Cristo, mas sustentam a sua credibilidade. Vejamos esta tese. Lucas era médico e, como tal, aprendeu a investigar os fatos detalhadamente. Tinha olhar clínico acurado, devia detectar fatos que ninguém observava ou valorizava. Quando, muitos anos após a morte de Cristo, interrogou Pedro e colheu os detalhes daquela cena. Captou um gesto de Jesus que passou despercebido por outros autores dos evangelhos. Percebeu que Cristo, mesmo sendo espancado e injuriado, ainda assim esqueceu-se da sua dor e se preocupou com Pedro. Este comentou com Lucas que no instante em que ele o negava pela terceira vez, Jesus virou-se para ele e o fitou profundamente. O olhar de Cristo esconde nas entrelinhas complexos fenômenos intelectuais e uma profunda delicadeza emocional. Mesmo no extremo da sua dor, ele se preocupa com a angústia dos outros, sendo capaz de romper o instinto de preservação da vida e acolher e encorajar as pessoas, ainda que fosse com o olhar. Quem é capaz de se preocupar com a dor dos outros no ápice da sua própria dor? Se muitas vezes queremos que o mundo gravite em torno de nossas necessidades quando estamos emocionalmente tranquilos, imagine quando estamos sofrendo, ameaçados, desesperados. Pedro talvez só tenha tido a compreensão plena da dimensão desse olhar 30 anos após a morte de Cristo. Ou seja, depois que Lucas, com seu olho clínico, investigou a história do próprio Pedro, vislumbrou aquela cena e descreveu no ano 60 depois de Cristo, data provável em que ele escreveu seu evangelho. O Evangelho de Lucas é um documento histórico bem pesquisado e detalhista. Ele consultou testemunhas oculares, selecionou as informações e as organizou de maneira adequada. Como médico, tinha interesse incomum por retratar assuntos da medicina. Lucas, capítulo 1, do versículo 1 e 2. Deu muita atenção aos acontecimentos referentes ao nascimento de Cristo. Investigou Isabel e Maria e foi o único que descreveu seus cânticos, bem como os pensamentos íntimos de Maria. Lucas demonstrou interesse particular pela história das pessoas. Por isso, retratou Zaqueu, o bom samaritano, e nos conta a parábola do filho pródigo. Lucas era um investigador minucioso que captou particularidades de Cristo. Percebeu que até seu olhar tinha grande significado intelectual. Como disse, os demais autores dos evangelhos não vislumbraram esse olhar de Cristo, por isso não o registraram. Essas diferenças em suas biografias atestam que elas eram fruto de um processo de investigação realizado por diferentes autores que enfocaram diversos aspectos históricos.
Os evangelhos são 4 biografias incompletas, produzidas em tempos diferentes por pessoas que foram cativadas pela história de Jesus Cristo. Essas biografias têm coerência, sofisticação intelectual, pensamentos ousados e ideias complexas. São sintéticas, econômicas, não primam pela ostentação nem pelo elogio particular. Cristo, em alguns momentos, revela claramente seus pensamentos, mas em seguida se ocultava nas entrelinhas das suas reações e das suas parábolas, o que o tornavam difícil de ser compreendido. Por que tinha tal comportamento? Sua história não mostra, Sua história nos mostra que não era somente porque não brilhava o brilho social, mas porque tinha um grande propósito. Queria produzir uma revolução no interior do ser humano, uma revolução transformadora, difícil de ser analisada. Queria produzir uma mudança nas entranhas do espírito e da mente humana, capaz de gerar tolerância, humildade, justiça, solidariedade, contemplação do belo, cooperação mútua, consideração pela angústia do outro. Seu comportamento também objetivava procurar a inteligência das pessoas com as quais convivia. Como veremos, ele desejava romper a ditadura do processo, do preconceito e o caráter intelectual dessas pessoas. Ninguém foi tão longe em querer implodir os alicerces da rigidez intelectual e procurar transformar a humanidade. Capítulo 3. A timidez e a omissão da ciência em investigar a inteligência de Cristo. A promessa da ciência e a frustração gerada. No século XIX, principalmente no XX, a ciência teve um desenvolvimento explosivo. Paralelamente, o ateísmo floresceu como nunca. A ciência tanto progredia quanto prometia muito. Alicerçados na ciência, os seres humanos se tornaram ousados em seus sonhos de progresso e modernidade. Milhões deles, inclusive muitos intelectuais, baniram Deus de suas vidas, de suas histórias, substituindo-o pela ciência. Ela prometia levá-los a dar um salto nos amplos aspectos da prosperidade biológica, psicológica e social. A solidariedade cresceria, a cidadania floresceria, o humanismo embalaria as relações sociais, a riqueza material se expandiria e englobaria todos os seres humanos. A miséria social seria extinta e a qualidade de vida atingiria um patamar brilhante. As guerras, as discriminações e as demais violações dos direitos humanos seriam lembrados como manchas das gerações passadas. Belo sonho. A ciência oferecia uma grande esperança, que, apesar de não ser expressa em palavras, era forte e arrebatadora. Havia uma promessa sentida a cada momento em que se dava um salto espetacular na engenharia civil, na mecânica, na eletrônica, na medicina, na genética, na química, na física e etc. A expansão do conhecimento era incontrolável. Cada ciência se multiplicava em novas outras. Cada viela do conhecimento se expandia, tornando-se um bairro inteiro de informações. Encontrava-se um microcosmo dentro das células. Descobria-se um mundo dentro dos átomos. Compreendia-se um mundo com bilhões de galáxias que pulsavam no espaço. Produzia-se um universo de possibilidades nas memórias dos computadores. A ciência desenvolveu-se intensamente, mas frustrou a humanidade. De um lado, fez e continua fazendo muito, causou uma revolução tecnológica no mundo extrapsíquico e mesmo no organismo humano, por meio dos exames laboratoriais e das técnicas de medicina. Revolucionou o mundo extrapsíquico, o mundo exterior das pessoas, mas não o mundo intrapsíquico, o mundo interior, o cerne da mente. Guiou o ser humano da descoberta do imenso espaço e do pequeno átomo, mas não levou a explorar seu próprio mundo interior. Produziu veículos automotores, mas não veículos psíquicos, capazes de conduzir as pessoas nas trajetórias do seu próprio ser. Fabricou máquinas para arar a terra e garantir mantimentos para saciar a fome física, mas não gerou princípios psicológicos e sociológicos para arar a rigidez intelectual, o individualismo e nutri-lo com a cidadania,
a tolerância, a preocupação com o outro. Forneceu informações e multiplicou as universidades, mas não resolveu a crise de formação de pensadores. A ciência não causou a tão sonhada revolução do humanismo, da solidariedade, da preservação dos direitos humanos. Não cumpriu as promessas mais básicas de expandir a qualidade de vida psicossocial do homem moderno. Homens e mulheres no final do século XX se sentiram traídos pela ciência e os do terceiro milênio se sentem hoje frustrados, perdidos, confusos, sem âncora intelectual para se segurar. O conhecimento e as misérias psicossociais. Milhões de pessoas conseguem definir as partículas dos átomos que nunca viram, mas não conseguem compreender que a cor da pele branca ou negra, tão perceptível aos olhos, não serve de parâmetro para distinguir duas pessoas da mesma espécie, que possuem o mesmo espetáculo da construção de pensamentos. Somos, a cada geração, uma espécie mais feliz, humanista, solidária, complacente, tolerante e menos doente psicamente? Infelizmente, não. O conhecimento abriu novas e impensáveis perspectivas. As escolas se multiplicaram. As informações nunca foram tão democratizadas, tão acessíveis. Estamos na era da educação virtual. Milhões de pessoas cursarão universidades sem sair de suas casas. Porém, onde estão os pensadores que deixam de ser espectadores passivos e se tornam agentes modificadores da sua história existencial e social? Onde estão os engenheiros de ideias criativas, capazes de superar as ditaduras do preconceito e dos focos de tensão? Onde estão os poetas da inteligência que desenvolveram a arte de pensar? Onde estão os humanistas que não almejam que o mundo gravite em torno deles, que suprem a paranoia do individualismo, que transcendem a paranoia da competição predatória e sabem se doar socialmente? Os seres humanos nunca usaram tanto a ciência. Entretanto, nunca desconfiaram tanto dela. Eles sabem que a ciência não resolveu os problemas básicos da humanidade. Qual a consequência disso? É que a forte corrente do ateísmo que se iniciou no século XIX e que perdurou durante boa parte do século XX foi rompida. A ciência, como disse, tanto progredia quanto prometia muito. Sob os alicerces da ciência, homens e mulheres ganharam o status de deuses, pois acreditavam serem capazes de extirpar completamente as suas próprias misérias. Assim, durante muitas décadas, o ateísmo floresceu como um canteiro vivo. Todavia, com a frustração da ciência, o ateísmo riu como um jogo de cartas de baralho, implodiu e o misticismo floresceu. Fomos de um extremo a outro. Percebendo as misérias psicossociais ao seu redor e observando as notícias de cunho negativo saltando todos os dias das manchetes dos jornais, as pessoas começaram a procurar Deus. Elas não acreditavam em nada, passaram a crer em tudo. Elas eram tão céticas, passaram a ser tão crédulas. É respeitável todo tipo de crença, porém é igualmente respeitável exercer o direito de pensar antes de crer, e crer com maturidade e consciência crítica. O direito de pensar com consciência crítica é nobilíssimo. A ciência e a complexidade da inteligência de Cristo. A ciência foi tímida e omissa em pesquisar algumas áreas importantíssimas do conhecimento. Uma delas se relaciona aos limites entre a psique e o cérebro. Temos viajado pelo imenso espaço e penetrado nas entranhas do pequeno átomo, mas a natureza intrínseca da energia psíquica, que nos torna seres que pensam e sentem emoções, permanece um enigma. Outra atitude tímida e omissa da ciência ao longo dos séculos está ligada à investigação do personagem principal deste livro, Jesus Cristo. A ciência o considerou complexo demais. Sim, ele o é, mas ela foi tímida em pesquisar a inteligência dele. Será que aquele que dividiu a história da humanidade não merecia ser mais bem investigado? A ciência o considerou inatingível, distante de qualquer análise. Deixou essa tarefa exclusivamente para a esfera teológica. Há pelo menos duas maneiras de uma pessoa ser deixada de lado: quando é considerada sem nenhum valor ou quando é tão valorizada que se torna inatingível.
Cristo foi rejeitado por diversos intelectuais de sua época por ser considerado um perturbador da ordem social e religiosa. Hoje, ao contrário, é tão valorizado que muitos o consideram intocável, distante de qualquer investigação. Todavia, como já afirmei, ele gostava de ser investigado com inteligência. A omissão e a timidez da ciência permitiram que Cristo fosse banido das discussões acadêmicas, não sendo estudado nas salas de aula. Sua complexa inteligência não é objeto de pesquisa das teses de pós-graduação. Embora a inteligência de Jesus possua princípios intelectuais sofisticados, capazes de estimular o processo de interiorização e o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência, ela realmente foi banida dos currículos escolares. É muito raro alguém comentar que a inteligência de Cristo era perturbadora, que ele rompia o cárcere intelectual das pessoas, que abria janelas da mente delas. Todos admitem que ele foi um exemplo vivo de mansidão e humildade, mas ninguém comenta que era insuperável na arte de pensar. Algumas ferramentas usadas para investigar a inteligência de Cristo. O mestre dos mestres da escola da existência foi banido da escola clássica. Centenas de milhões de pessoas o admiram profundamente, mas apenas uma minoria estuda os detalhes da sua inteligência. Grande parte delas não tem ideia de como ele desejava causar uma transformação psicossocial do interior para o exterior do ser humano. Uma transformação que a ciência prometeu nas entrelinhas do seu desenvolvimento e não cumpriu. Antes de continuar a estudar a inteligência de Cristo, gostaria de expor alguns mecanismos básicos da construção da inteligência humana. Aqueles que querem se aprofundar mais nesse tema, gostaria de indicar o livro Inteligência Multifocal de minha autoria, que contém uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, a construção da inteligência e o processo de formação de pensadores. Farei uma pequena síntese do processo de construção dos pensamentos, dos papéis da memória e da ditadura do preconceito. Os fenômenos que aqui estudarei funcionarão como ferramentas para investigar alguns princípios fundamentais da inteligência de Jesus Cristo, que serão aplicados e explicados ao longo deste livro.